A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adeuci dos Reis. Hoje nós vamos comentar a lição 3 da revista da nossa escola dominical CPAD, que tem como título A Conversão de Saulo de Tarso. Texto áureo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 3 e 4. Verdade prática. A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Amados, hoje nós vamos estudar a conversão de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso foi um personagem marcante na história do cristianismo. A sua conversão foi uma decisão direta do Senhor Jesus, que marcou o encontro com Saulo no caminho para Damasco. Um resplendor de luz veio sobre Saulo, ele caiu por terra, ficou cego, foi conduzido por mãos humanas a uma casa em Damasco. Ali ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, aguardando a bondade, a misericórdia e a provisão de Deus, que faria de Saulo de Tarso um apóstolo para levar a palavra do Senhor aos gentios, aos filhos de Israel e aos reis. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição: a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Primeiro ponto: a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, narra a história da conversão de Saulo de Tarso. Saulo, ele era um perseguidor, estava disposto a perseguir os cristãos por todas as partes. Ele tinha tido sucesso em Jerusalém nas suas perseguições, levando cristãos à prisão, sendo torturados e até mortos. Saulo agora recebe das autoridades a liberdade para perseguir os cristãos por todas as partes. Recebe carta do Sinédrio para perseguir os cristãos em Damasco. Na estrada para Damasco, Jesus, ele marcou um encontro pessoal com Saulo de Tarso. A tolerância divina tinha chegado ao fim. Próximo à cidade de Damasco, um resplendor de luz veio sobre Saulo de Tarso, e Saulo de Tarso caiu por terra cego e ouviu a voz dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo pergunta: quem és, Senhor? E diz a voz: eu sou Jesus, aquele que tu persegue. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Naquele momento estava chegando em Damasco um homem orgulhoso e cruel para perseguir os cristãos, mas ali se tornou um discípulo humilde e quebrantado. Estava chegando a Damasco um fariseu orgulhoso, feroz, violento, perseguidor. Mas ali em Damasco ele se tornou o apóstolo dos gentios. Estava chegando a Damasco o velho homem, e ali Saulo, ele foi transformado em um novo homem. Saulo não sabia quem era Jesus. Não conhecia a obra redentora de Cristo no Calvário, mas Jesus sabia quem era Saulo, sabia que ele poderia ser um mensageiro para levar o evangelho a muitas pessoas, levando multidões a Cristo. Vamos para o segundo ponto da nossa lição: a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Foi Jesus que tomou a iniciativa para a transformação
da vida de Saulo. Muitas virtudes, muitos talentos são usadas de forma imprudente na vida do ser humano. Saulo de Tarso, ele tinha muitas virtudes e tinha talentos, e estas virtudes e talentos estavam sendo usadas de forma arrogante. Mas quando Saulo ele teve o encontro com Jesus, ele mudou esse comportamento de Saulo. Ele mudou a mente de Saulo. E aqui nós podemos ver que Paulo ele estava focado nas perseguições aos cristãos. Ele tinha tido muito sucesso em Jerusalém. Os cristãos precisaram fugir para outras localidades. E foi assim que Saulo, ele no encalço dos cristãos, precisou sair dali dos arredores de Jerusalém para perseguir os cristãos em outras partes, primeiramente ele indo para Damasco. E foi exatamente ali, no caminho de Damasco, que ele teve uma experiência marcante com o Senhor Jesus. Jesus ele tomou a iniciativa para transformar a vida de Saulo de Tarso. Jesus impactou Saulo de Tarso, agindo na sua estrutura física, mudando também o seu ponto de vista psicológico, mudando também a sua vida espiritual, porque Jesus ele agiu diretamente na vida de Saulo de Tarso. Vamos para o terceiro ponto. A graça salvadora se manifestou a Saulo. E aqui nós vemos algo muito importante. A graça do Senhor se manifestando a Saulo de Tarso. E por falar em graça, nós precisamos compreender a grandeza da graça. O que é graça? Graça significa favor sem merecimento. A graça é um ato do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça, ela é formada por três pilares importantes. O primeiro pilar é o amor de Deus. O segundo é a justiça de Deus. Mas quando nós falamos em justiça, o que é justiça? Justiça é fazer aquilo que é reto, é fazer aquilo que é justo. Quando alguém comete um crime, nós vemos as pessoas falando, ele tem que pagar pelo que ele fez, e ser punido, pagar pelo que ele fez, é um ato de justiça. O ato de justiça a um criminoso requer na cobrança dele para pagar pelo seu crime. Mas enquanto a justiça, ela diz que o homem tem que pagar pelo seu crime, como a Bíblia mesmo recomenda no livro de Ezequiel, dizendo, a alma que pecar, essa morrerá. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, o versículo 23, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas nós vemos que a misericórdia, ela é contrária da justiça. Quando a justiça, ela diz que o homem tem que morrer por causa do pecado, a misericórdia de Deus diz que o homem não deve morrer. O que Deus precisava fazer para que a graça alcançasse o ser humano? O homem, no seu delito e pecado, estava morto espiritualmente, condenado ao inferno. Mas a justiça de Deus, que iria recair sobre o homem, punindo o homem à condenação eterna, ao fogo eterno, recaiu sobre Cristo. Deus descarregou a ira sobre o pecado na pessoa do seu Filho Jesus, para não descarregar sobre mim e sobre você. Por isso, nós fomos alcançados pelo amor de Deus e pela sua misericórdia. E Saulo de Tarso,
Ele foi alcançado pelo amor de Deus, foi alcançado por esta misericórdia de Deus que está fundamentada na graça. Por isso, Paulo, ele diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 8, que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Vemos que Paulo ratifica a grandeza da graça na sua carta a Tito, capítulo 2, o versículo 11. Ele afirma: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então nós vemos aqui que a graça é algo tremendo, é algo extraordinário, que trouxe benefício para toda a humanidade. Vemos aqui que na conversão de Saulo, a graça de Deus foi aplicada de forma abundante. Esta graça de Deus levou Paulo a convencer-se do seu pecado. E isto é fruto da obra redentora de Cristo no Calvário, pela ação regeneradora do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele age na salvação, trazendo o homem ao conhecimento do pecado, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem que é convencido do pecado, ele vem a Cristo, e ao receber perdão, o Espírito de Deus age na vida do ser humano, trazendo nele a regeneração. E o que é regeneração? Regeneração é o ato de ser gerado de novo. O homem é pecador desde o nascimento, ele carrega na sua vida a herança pecaminosa de Adão, desde o jardim do Éden. Ele traz em si a natureza do pecado, e o pecado passou de geração a geração. Quando Nicodemos esteve com Jesus, ele disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos questiona com Jesus: como posso nascer sendo velho? Posso eu entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Jesus, ele disse: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O homem que nasce da relação sexual de um homem com uma mulher, na fecundação do espermatozoide com o óvulo, é o homem natural. Mas Jesus, quando falou da salvação, do novo nascimento, este nascimento não é nascido da carne, não é nascido da vontade do homem, mas é nascido de Deus. Ele é gerado de novo, ele é regenerado pela ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem esta função de trazer vida espiritual ao ser humano. E foi assim que Saulo de Tarso, ele pôde experimentar esse poder regenerador causado pelo poder do Espírito Santo na vida dele, levou a Paulo confessar que Jesus é o Senhor. Vamos para o segundo tópico da nossa lição: Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Primeiro ponto: a conversão começa no arrependimento. Aqui nós vemos duas palavras importantes. A primeira é conversão, a segunda é arrependimento. Essas duas palavras andam juntas, porque sem arrependimento não pode haver conversão. Mas o que é conversão? Conversão significa virar-se para a direção oposta. Na Bíblia, a conversão é utilizada para descrever a mudança total que acontece na vida do pecador arrependido que vem para Cristo, reconhecendo como Senhor e como Salvador. Mas para haver conversão é necessário arrependimento. O que é arrependimento? A palavra arrependimento vem da palavra grega metanoeu,
que significa mudar a maneira de pensar. E quando o homem muda a sua maneira de pensar, ele passa a ter algo novo na sua vida. Ninguém muda a sua maneira de pensar aleatoriamente. É necessário, primeiramente, que haja um convencimento. O pensamento de Saulo de Tarso, ele era pautado nas coisas terrenas, nas obras da lei, na carnalidade. Mas quando Saulo foi alcançado pela salvação em Cristo, ele mudou também a sua forma de pensar. E esta nova forma de pensar é que leva o homem a sentir tristeza pelo pecado. Mas a palavra metanoeu também diz respeito a sentir remorso, ou seja, uma disposição interior para que ele possa mudar a sua condição de vida. E assim, nós podemos ver aqui que o remorso, ele não é o arrependimento. O que é remorso? Remorso é conhecer que errou, mas apenas reconhecer que errou não leva o homem ao arrependimento, porque arrependimento é mais que reconhecer o erro. Arrependimento é se redimir do seu erro. E foi exatamente isto que aconteceu na vida de Saulo de Tarso. Ou seja, isto é uma mudança radical na mente, no caráter do ser humano. É uma mudança na conduta moral do ser humano, fazendo dele uma nova vida. E isso, é claro, é a obra geradora do Espírito Santo no interior do cristão, gerando vida em abundância. Então nós vemos que esta obra regeneradora do Espírito Santo faz com que o homem velho se transforma em um novo homem, se transforma em uma nova criatura. Vamos agora para o segundo ponto da nossa lição. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Cristo realizou uma transformação pessoal na vida de Saulo de Tarso. Veja que aquele resplendor de luz que veio sobre Saulo de Tarso trouxe a ele uma mudança de vida. Aquele resplendor de luz cegou os olhos carnais de Saulo de Tarso, mas deu a ele a oportunidade de abrir os olhos espirituais para reconhecer Jesus como verdadeiro Salvador da sua alma. Então nós vemos aqui que Saulo, mediante esse ato de conversão, ele pôde se render a Cristo e demonstrar agora uma resignação para seguir a Cristo, reconhecendo Cristo como Senhor da sua vida, reconhecendo Cristo como Salvador, submetendo à vontade de Cristo. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. Saulo de Tarso, ele experimentou uma verdadeira conversão. E esta verdadeira conversão leva o homem a sentir tristeza pelos seus pecados, a sentir tristeza pelo seu erro, porque o homem, ele mudou de uma forma natural para um homem espiritual. Agora, ele está sensível a Deus, sensível ao Espírito Santo, e ele passa agora a olhar para o seu passado com muita tristeza, sentindo aí uma repulsa pelos pecados cometidos. O homem natural, ele vive no pecado, morto nos delitos e pecado. Ele não tem essa sensibilidade. Essa sensibilidade chega ao homem mediante
o esclarecimento do pecado e o desejo de abandonar a vida de pecado. Então, mediante este esclarecimento, o homem dá meia volta para voltar-se para Cristo. E esta mudança, nós sabemos, como já temos falado, é uma ação regeneradora do Espírito Santo na vida do pecador. A conversão de Saulo de Tarso, que foi uma ação do Espírito de Deus na vida dele, levou ele a ter algumas mudanças. Mudança na sua forma de pensar, na sua vontade, na sua forma de agir. Veja, quando nós falamos mudança do pensamento, Paulo, ele tinha apenas o pensamento pautado nas coisas terrenas, pautado no legalismo, pautado na lei. O pensamento de Paulo era violento, cruel. O pensamento era voltado para a perseguição, para a destruição. Esse é um pensamento pecaminoso, é um pensamento do homem sem Deus, do homem que não tem uma visão espiritual aguçada. Assim era Paulo, mas Paulo, quando ele se converteu, ele mudou a sua forma de pensar, passou a pensar nas coisas de cima e não nas coisas de baixo. Passou a pensar nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. A vontade de Paulo também foi trabalhada, foi mudada. A vontade de Paulo era só de perseguir e matar. A vontade de Paulo era para destruir. Agora, a vontade de Paulo estava submetida à vontade de Cristo. E a vontade de Paulo agora era de viver na obediência, era de seguir as determinações de Cristo, era de fazer a vontade do Senhor. As ações de Paulo também foram mudadas. As ações antes eram cruel, as ações eram pecaminosas, mas agora ele estava com a sua mente voltada para agir em prol do reino de Deus, para agir em benefício da obra redentora de Cristo, para promover a salvação de muitos que estavam distanciados de Cristo. As ações de Paulo foi aplicado até mesmo no seu ministério, na sua obra missionária, para agregar povos, para agregar pessoas a Cristo, reconhecendo Cristo como Salvador. E ele empenhou por isso e fez isso com muita disposição. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão. As faculdades interiores que são transformadas na conversão são faculdade intelectual, faculdade das emoções e faculdade da vontade. O homem ele é formado de corpo, alma e espírito, e essas 3 faculdades, elas são faculdades da alma. Vamos para o primeiro ponto, faculdade intelectual. Essa faculdade intelectual, ela é chamada também de faculdade mental. E esta faculdade leva o homem a mudar o seu modo de pensar, leva o homem a reconhecer a sua condição de pecador. Então veja que esta faculdade, ela foi transformada na vida do apóstolo Paulo. Esta faculdade levou Paulo a mudar a sua forma de pensar. Paulo até então não tinha convencimento do pecado. Acreditava que estava fazendo um grande benefício às autoridades ao perseguir os cristãos. Acreditava também que estava prestando um relevante serviço a Deus. Ele estava enganado. Paulo, se você me perguntar, ele era um cumpridor da lei, embora o seu zelo era grandioso,
o seu zelo pela lei era de forma tremenda. Ele era um cumpridor da lei? De forma nenhuma. A resposta é não. Paulo não era um cumpridor da lei, ele era um observador da lei, porque a única pessoa que foi cumpridora da lei foi Cristo. Então nós podemos ver que Paulo, ele era um doutor da lei, um intérprete da Torá, um homem zeloso, mas nós podemos ver que Paulo, ele não conhecia a Cristo. O seu zelo pela lei, o seu zelo pela Torá, bloqueava o conhecimento, o raciocínio intelectual de Paulo. E ele declara isso com muita firmeza na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, quando ele diz: a mim que antes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância e na incredulidade. Veja que os pensamentos de Paulo, nós vemos aqui que esta forma de pensar de Paulo foi bloqueada por causa da sua ignorância, por causa da sua incredulidade. E isto levou Paulo a errar, levou Paulo ao erro. E nós vemos que a ignorância e incredulidade induz o homem ao erro. Foi nesse sentido que Jesus, ele questionando com os saduceus acerca da ressurreição, Jesus, ele disse para os saduceus em Mateus, no capítulo 22, o versículo 29, Jesus, ele diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vamos para o segundo ponto da nossa lição: faculdade das emoções. Nesta faculdade das emoções, o pecador, ele experimenta uma mudança nos seus sentimentos, uma mudança no sentimento interior. E os sentimentos ou as emoções são faculdades da alma. Então, vemos aqui que a alma, ela reage de acordo à circunstância, reage de acordo ao meio. E nós vemos que as emoções, elas são manifestações diretas da alma. Por exemplo, nós podemos citar como faculdades da alma no que diz respeito às emoções, o medo, a raiva, a alegria, até mesmo a confiança. Mas eu quero destacar aqui a tristeza, porque a tristeza, ela é uma manifestação da emoção da alma que leva o homem a sentir tristeza do seu pecado quando ele está diante de um Deus justo. O homem que olha para a sua vida pregressa, o homem que olha para o seu passado e não sente tristeza, tem algo errado na sua vida cristã. O homem convertido a Cristo de verdade, ele olha para o seu passado com tristeza, porque o seu passado levou ele a ficar distante de Deus. Nós vemos que esta é uma característica do homem que está próximo do Senhor. Vemos aqui, por exemplo, na Bíblia, um exemplo bem clássico disso que nós estamos falando. Nós podemos destacar aqui o apóstolo Pedro. Jesus, ele disse para Pedro que Pedro o iria negar 3 vezes. E Pedro, convicto que não negaria, Pedro estava disposto, segundo ele, até morrer, mas não negaria. Mas nós vemos que Pedro negou a Jesus diante da serva do sumo sacerdote, negando que conhecia Jesus.
Nós vemos que quando o galo cantou, Pedro tinha negado Jesus. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 22, o versículo 61 e 62, que Jesus olhou para Pedro e Pedro abaixou a cabeça, saiu e chorou amargamente. Quando Pedro chorou amargamente, ali estava sendo manifestado uma emoção da alma. Que emoção? Tristeza por ter falhado, por ter traído, por ter pecado contra Jesus, negando que o conhecia. Esse mesmo sentimento esteve na vida do rei Davi diante do seu pecado. No Salmo 51, ele expressa o seu sentimento de tristeza pelo seu pecado e busca a misericórdia de Deus. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição: faculdade da vontade. Esta faculdade é também uma manifestação da alma, e a vontade, ela é transformada mediante a conversão. O homem pecador, ele faz a sua própria vontade, ou seja, a vontade da carne, a vontade do diabo. Então ele é um homem escravo que faz a vontade de Satanás. Mas essa faculdade da alma, ela também é transformada mediante a conversão. Mas o que é vontade? Vontade é o sentimento que leva o homem a sentir ou não sentir, a fazer ou não fazer alguma coisa. Como imagem de Deus, o homem ele é dotado da faculdade, do livre arbítrio, a liberdade de fazer as suas próprias escolhas livremente. Mas sabemos que quando o homem escolhe o pecado, ele está distanciando de Deus, porque o pecado é uma muralha que separa o homem de Deus. E nós sabemos que o Espírito de Deus, ele atua para vencer o pecado. O Espírito de Deus, ele age na vida do ser humano, levando o homem a se convencer do pecado, da justiça e do juízo. E assim, nós podemos ver que o homem que tem esse sentimento de mudança, o homem que é trabalhado na conversão, no que diz respeito à sua vontade, a sua vontade já não é mais para fazer o seu querer, mas para fazer o querer do Senhor. A vontade do apóstolo Paulo era somente para praticar o pecado e praticar o mal, mas depois da sua conversão, ele estava disposto a fazer a vontade do Senhor, embora ele fosse preso, fosse açoitado, passasse por sofrimentos, naufrágio, passasse por adversidade. Ele estava pronto para cumprir a vontade do Senhor em detrimento da sua vontade. E assim, o homem que é transformado na sua conversão, ele passa a não viver mais para si, ele passa a viver para o Senhor. E assim, nós estamos encerrando a nossa lição. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma excelente aula.